Olá, eu saúdo de novo. Vamos estudar mais um pouco sobre essas lições maravilhosas aqui na Escola Sabatina, né? Busca o Senhor e viva. E aqui estamos já no capítulo 11, né? Na lição de número 11, Visões de Esperança, no caso aqui sobre o livro de Zacarias, né? Um dos profetas menores porque escreveu um livro pequeno. Temos 12 profetas menores, né? E esse aqui, Zacarias, ele é contemporâneo do profeta Ageu. Ageu e Zacarias, eles estiveram como profetas durante os mesmos dias, mesma época, enfrentando a mesma situação, mesma dificuldade do povo de Israel que estava se restabelecendo do cativeiro babilônico. Estavam ali reconstruindo suas casas, estavam desanimados para reconstruir o templo, os muros estavam todos derrubados, ainda havia muita coisa para se fazer. Vamos então fazer uma oração para o nosso estudo. Santíssimo e poderoso Deus, nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine por esta caminhada neste estudo. Que nós possamos aprender coisas maravilhosas para a nossa vida hoje e que por meio delas, por meio do teu Santo Espírito, sejamos vencedores para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenho utilizado vários livros, vou mostrar aqui alguns, bem poucos, mas tem uma biblioteca, a gente faz pesquisas para essas lições, né, umas curiosidades, etc. Além das pesquisas que são feitas na internet, que também são muito interessantes. Em primeiro lugar, aqui está a Bíblia, né? Essa Bíblia, essa me acompanha desde o tempo de solteiro. Essa Bíblia está muito... Agora foi trocada a capa, né? Ela já foi lida tantas vezes, nem sei quantas, esqueci da conta, mas várias vezes foram anotadas muitas coisas, foi sublinhada, foi onde abre, tem alguma coisa sublinhada, né? Alguma não, tem muita coisa escrita aqui dentro, e há páginas como essa aqui, por exemplo, que tem até demais coisa escrita. Isso aqui eu não posso perder, isso aqui é a minha relíquia. Eu gostaria muito de levá-la para o céu junto, gostaria mesmo. Isso aqui é muito interessante, seria bom todos os professores terem esse comentário de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina, né? Eu uso ele direto, né? Aqui tem um outro livrinho muito interessante que é O Mundo da Bíblia, né? Aqui se tiram informações bem interessantes, tem muitos gráficos, etc. sobre os profetas, sobre todos os livros da Bíblia, estão aqui, inclusive sobre os livros apócrifos, né? Então é muito interessante a gente complementar o estudo da lição, não devemos ficar só na lição, aqui um pouco mais adiante, certo? Então tá, vamos aqui estudar, ver o nosso, olha só, verso para memorizar. Então o que ele diz, está em Zacarias 3, versículo 10, não é? Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Ah, mas é um lugar muito gostoso estar debaixo de uma videira, né? Sentado conversando com os vizinhos, com os amigos. Como até agora há pouco nós estamos embaixo no limoeiro, não é? Que nós temos aqui, está atrás de mim aqui. Um pouco mais adiante, né? E conversando ali, eu estava preparando essas lições. Geralmente sábado à tarde eu gasto algumas horas preparando as lições. Durante a semana também. E assim vai sendo. Então vai chegar o tempo da alegria, da festa. O tempo da bonança. O tempo da não preocupação. Estavam aqui, o profeta Zacarias estava pré-anunciando para o povo de Deus. No tempo de Zacarias, como também no tempo de Ageu, o povo de Deus estava desanimado. Eles já tinham voltado há 2 décadas, não é? O primeiro grupo que voltou, tinha voltado há 2 décadas, reconstruindo suas casas e estava tudo indo devagar, como nós vimos na lição passada, né? Não produzia, havia seca, haviam problemas, havia inimigos ao redor, né, que estavam se opondo à reconstrução da cidade, à reconstrução do templo principalmente, à reconstrução dos muros. Ou seja, Satanás estava irado, estava com preocupações de que se restabeleceria ali aquele poder
que ele não conseguia enfrentar e muitas vezes ele foi derrotado por aquele poder, que é o poder de Deus, junto com o seu povo. E por outro lado, estava Deus aí, não é? Querendo restabelecer o seu povo para poder estar com ele. Gente, como é bom ter uma família, né? Uma família gostosa. Uma família onde você tem, no caso, meu caso, uma esposa, filho, genro, outros amigos, etc. Para a gente sentar e conversar, né? Como foi ali debaixo de um limoeiro. Isso é muito gostoso. Aqueles tempos estavam anunciando aqui o profeta. Vocês ainda vão sentar debaixo de uma figueira. Vamos convidar os amigos para sentar debaixo de uma figueira. No caso como ali, né, para discutir assuntos sobre a Bíblia, discutir outros assuntos interessantes, não é? Preparar outros assuntos, enfim, trocar ideias, né? Trocar ideias. Creio que melhor do que qualquer outra situação, para se trocar ideias, assuntos sérios, para se aprender mesmo, se aprofundar mesmo, é debaixo de uma figueira ou debaixo de uma árvore. A árvore que você tiver. Isso não é formal, isso é informal. Isso é gostoso, é muito bom. Aqui eles estavam então precisando receber as palavras de vida, né, para reanimar eles, né? Eles estavam precisando reconstruir, vamos reconstruir, né? Então Deus disse assim para eles, que era Jesus, né? Bom, tornai-vos para mim, porque vocês não estão comigo, vocês estão com a cabeça longe de mim, vocês não estão agindo de modo correto, não é? Vocês estão aí desanimados, mas também vocês não estão dando prioridade para o templo, né? Então tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, né? Irmãos, hoje em dia há uma carência do seguinte, da fé. Há uma carência da fé em nossos dias. Muitos de nós oramos e não acreditamos que Deus vai responder aquela oração. Muitas vezes ocorre isso ocorre muito. Não pode mais ser assim. Como eles, nós também precisamos de palavras de vida. O que Deus está querendo dizer aqui, e que nós também precisamos entender, é que Deus quer nos responder. Nas coisas pequenas, nas coisas médias, nas coisas grandes, Deus quer nos responder, não é? E eles estavam, tinham voltado, quando estavam voltando, estavam alegres, felizes. Bom, estamos voltando para a nossa pátria. Quando chegaram lá, tudo destruído, né? A maioria daquela gente que estava voltando eram filhos dos que foram para o exílio, né? Então eles estavam ali ansiosos, até com medo. Será que Deus vai nos proteger agora aqui? Está cheio de inimigos ao redor. Não estamos mais sob proteção do Império Medo-Persa. Agora estamos aqui por conta de nós. Estamos restabelecendo a nossa nação. Como é que vai ser? Será que a gente vai ter força espiritual? E aí Deus vem por meio de Ageu e por meio de Zacarias dizer: eu estarei com vocês. Eu quero que vocês reconstruam. Eu quero fortalecê-los. Eu quero que vocês sejam uma grande nação. Essa é a promessa que fiz para Abraão. E refiz essa promessa para Isaac e para Jacó. E eu tenho refeito essa promessa muitas e muitas vezes. Eu tirei vocês lá do Egito. Eu quero que vocês sejam uma grande nação, não é? Deus estava... E hoje Deus vem repetindo. Eu quero levar vocês para o céu. Eu quero que vocês estejam comigo na eternidade, não é? E a gente parece que está duvidando um pouco disso. Não é verdade, não. Nós precisamos nos firmar totalmente nessas promessas da segunda vinda de Cristo, não é? Ele vem mesmo. E olha só, nós estamos chegando muito próximos. A senhora White disse o seguinte, que quando a igreja adventista começasse a reavivar, começar a pregar sobre o sábado, em relação ao domingo, sobre a salvação, sobre a vinda de Cristo e outros assuntos, os 10 mandamentos, por exemplo, etc. Então está chegando a hora da volta de Cristo, pois a igreja adventista já começou a pregar isso. Então nós já estamos no reavivamento. Não tem mais muito tempo para ficar aqui nessa terra. É isso mesmo. Então o Senhor vem, que na parte de segunda-feira, por exemplo, está prometendo, o Senhor vai vir. Jesus vai vir, vai estar nesse templo que vocês acabaram de reconstruir. Né? E o descendente de Davi vai vir. Né? E esse Jesus se tornará rei. E nesse templo ele se tornará o Salvador do mundo. Não no templo anterior, nesse novo templo.
Ele se tornou salvador e rei. Então era o descendente de Davi, não o descendente de Saul que estava vindo. Saul foi um derrotado, ele perdeu o rumo do bom senso com relação à Bíblia. Mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. E um descendente de alguém assim viria, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E vocês estão tristes aí, por quê? Não tem motivo para estar tristes. Queridos irmãos, é o seguinte. Muitas vezes nós estamos desanimados, etc., sem motivo. Não, podemos estar passando por alguma dificuldade, uma doença, a velhice, a perda de emprego, etc. Mas uma coisa nós não podemos perder, a confiança em nosso Deus. Isso não podemos perder, porque na medida que nós temos confiança em Deus, Ele se achega em nós. Na medida que somos fiéis a Ele, Ele fortalece a nossa fidelidade. Na medida em que nós andamos com Ele, nós obedecemos, Ele fortalece a nossa capacidade de andar com Ele e de nos fortalecer e ter mais fé. E de resolver nossos problemas que Ele mesmo quer resolver. Nós temos que ter mais confiança, mais sensibilidade de estarmos com Ele. Essa é uma grande questão, isso é muito importante. Então veio o caso de Josué. Olha só, a oposição como é que estava. Josué, ele era o sumo sacerdote do templo naqueles dias de desânimo. E o que aconteceu? O Zorobabel era o governador, Josué era o sacerdote, o sumo sacerdote. O que aconteceu? Veio o demônio, o inimigo, querendo perturbar tudo. E o inimigo disse assim, mas escuta, Senhor Deus, tu tens ali aquele sacerdote Josué intercedendo pelo povo. Mas que sacerdote é esse? Está tudo sujo, roupas todas sujas. E essas roupas sujas significavam o seguinte, é cheio de pecado. Aquilo não é uma roupa suja do barro ou de pó, não, é sangue. Sangue que ele aspergia diante do lugar santíssimo. Estava ali, também pegou nele, nas roupas dele. E isso significava cheio de pecados. As roupas de Josué estavam cheias de pecados. Do povo todo, e até dele. Então, mas que intercessão que é essa? De alguém todo manchado de pecados, querendo ser grande coisa, interceder pelo povo, para que Deus perdoe os pecados do povo. Não é? Sabe qual foi a resposta de Deus? Não falou nada para o demônio. Deus simplesmente mandou que os anjos trocassem as roupas de Josué, tirassem aquelas roupas sujas e colocassem roupas novas, limpas. O que significa isso? Eles foram perdoados. Deus atendeu a intercessão de Josué. Eles foram perdoados. O que Deus quer é perdoar e não acusar. Ele não quer destruir. Então, Deus disse o seguinte, tirarei os pecados e iniquidades desta terra num só dia. Jesus virá para, em substituição desse Josué, ser o verdadeiro sacerdote, o Salvador do mundo. Na cruz seria crucificado e ali ele se tornaria o Cordeiro de Deus para perdoar os pecados de todo mundo. Num só dia ele faria isso. Não todos os dias, de manhã, de tarde, não, não. Num só dia e numa só vez. Um sacrifício definitivo por todos, para todos sempre, com um êxito 100%. Tudo poderia ser perdoado por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Não é? Bom, o templo seria restabelecido e não por força humana, não por guerra. Eles não precisariam lutar contra os seus inimigos para reconstruir o templo. Deus estaria ali dando força para eles. E havia ali um símbolo muito poderoso e importante, o candelabro. O candelabro tinha duas oliveiras, uma de cada lado. E essas duas oliveiras simbolizavam Zorobabel de um lado e Josué do outro lado. Ou seja, o governador político de um lado e o representante religioso do outro lado, unidos para reconstruir, para restabelecer a economia, para restabelecer a espiritualidade e para ali formar um lugar onde Deus poderia irradiar a sua verdade para todos os lugares do planeta. Né? Ah, que coisa bonita, né? Agora vamos ver alguma coisa interessante com relação àquilo que aconteceu. Lembre-se do vosso passado, né? Lembre-se de como vocês, lá os seus antepassados antigos foram escravos no Egito. Lembre-se como vocês foram foram espalhados ali em Babilônia. Vocês estiveram ali no exílio em Babilônia, né? Lembrem-se. Irmãos, vamos lembrar uma coisa importante agora aqui.
Vocês querem ver? A promessa de Deus para Israel, quando estavam indo para Canaã, era a seguinte: o tamanho da terra de vocês será desde o mar Mediterrâneo até o mar Vermelho ao sul e até o rio Eufrates ao leste. Isso significa dizer o seguinte: eles estavam no exílio na terra que deveria ser deles, não é? A Babilônia, aquela região ali, o Eufrates, etc., era para ser a terra deles. Se eles fossem obedientes, eles iam se expandindo, Deus iria tirando os inimigos de lá, eles iriam se expandindo e ocupariam toda essa terra. E eles acabaram sendo exilados na terra de onde saiu Abraão há séculos atrás. Né? Sai dos teus parentes que eu vou fazer de você uma grande nação. E no futuro, eles iriam ocupar a terra de Canaã, iriam se expandindo até o mar Mediterrâneo, depois até o rio Eufrates, a Mesopotâmia ali. E em vez deles terem sido obedientes, o que aconteceu? Naquele lugar da Mesopotâmia, onde eles já deveriam estar ocupando, ali tinha uma nação inimiga. E essa nação inimiga os tirou de onde eles já estavam, para levá-los ao exílio, de onde saiu Abraão, e exatamente também o lugar onde eles já deveriam estar, se expandindo pela obediência a Deus. O povo é duro, né? Lá você pensava, o povo de Israel antigo era duro. E será que nós não somos tanto assim? Essa é uma boa pergunta. Hoje nós temos outros tipos de problema. É fácil de julgar o antigo Israel, é bem fácil de julgar, né? Mas naquele tempo do exílio não havia nem Israel mais, havia só o Judá. Né? Como diminuiu aquele povo por guerras e guerras, não era para ser assim. Em vez de eles crescerem e se espalharem para a área geográfica que Deus determinou, onde havia petróleo, onde havia o crescente fértil, não havia lugar para produzir muito, não, o povo foi se encolhendo. Né? A Assíria tomou todo Israel. 10 tribos se foram, nunca mais apareceram. Que coisa triste. Então, em vez deles aumentar, eles foram se encolhendo pela desobediência. E olha que ironia, de onde Abraão saiu, para lá que eles foram para o exílio. De onde Abraão saiu, que era para ser a terra deles, ali estavam os inimigos deles, que os conquistaram. Irmãos, não brinquemos com Deus. Deus quer fazer o bem para nós. Mas nós também devemos entender que nós devemos corresponder, para que Ele possa fazer o bem para nós. Porque como é que Deus seria tão incoerente e fazer o bem a pessoas que não o amam, que não o obedecem, que inclusive são contra Ele? Não é? Vamos pensar bem nessas coisas, não é? Vamos pensar bem nisso, para que nós não caiamos hoje na questão do mundanismo. Hoje a grande estratégia de Satanás contra a igreja adventista, por enquanto, ainda é manter a igreja morna. Morna por meio do mundanismo, por meio das coisas que atraem para o mundo do caminho largo e que nos afastam de Deus. Essa é a grande estratégia. Aquela época foi uma outra estratégia, hoje é essa. Oxalá que nós sejamos obedientes a Deus, servos fiéis, que participemos do trabalho de Elias na preparação da vinda de Cristo, que encontra aqui um povo fiel, que eu e você sejamos desses, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Santíssimo Senhor Deus, fica conosco nessas lições maravilhosas, que possamos não só aprender, mas colocar em prática e dar testemunho delas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, então até o próximo estudo da lição 12, né? Amém.